presidente do Vasco, Pedrinho, falou da questão do potencial construtivo, né? O que foi exatamente que o Pedrinho falou hoje sobre potencial construtivo, Sérgio? Então, ele falou que está em andamento, né, a venda do potencial construtivo, que está esperando para confirmar, né, tem 60 dias, tem 90 dias para poder confirmar a questão do potencial construtivo, já se passaram 30 e que vai aguardar os próximos 60, para que seja confirmada a venda do potencial construtivo, que caso não haja assinatura, volta para o início do processo para a retomada, né? A informação que eu tenho é a seguinte: há realmente um MOU, que é um memorando de intenções, que foi assinado por um grande incorporador do Rio de Janeiro, que é meio pessoa física, meio pessoa jurídica, tá? É um grande incorporador. Não é nenhuma das grandes incorporadoras do Rio de Janeiro, como a Cirela, como a Patrimar, que até esteve há um tempo atrás, ainda na gestão do ex-presidente Jorge Salgado, até acompanhou aí a possibilidade. Esse grande incorporador assinou um MOU e a informação que eu tenho é de que, na verdade, são 60 dias que ele tem para desistir, já se passaram 15, mas hoje a informação é a seguinte: 99% de chance dele confirmar, porque ele está precisando comprar um terreno na zona oeste do Rio de Janeiro para fazer o aporte do potencial construtivo do Vasco. Então hoje a expectativa, e eu mandei mensagem hoje ao Renato Brito, que é quem está cuidando diretamente disso, ele me confirmou, disse: olha, o presidente vai falar sobre isso, e realmente falou, mas eu estou aprofundando o caso. É uma pessoa, um grande incorporador, dono de uma grande incorporadora, mas ele faz o negócio, ele já assinou isso, e a possibilidade de desistência é praticamente zero, e ele está comprando todo o potencial construtivo do Vasco. Todo, absolutamente todo o potencial construtivo. É uma obra que tem algumas particularidades que atraíram esse incorporador, porque a gente sabe que no Brasil o estádio de futebol sai de 500 e vira 1 bilhão, né? 1,5 bilhão, nunca é. Só que no caso do Vasco, a obra do Vasco é uma obra que não tem como aumentar tanto. Por quê? Por dois aspectos básicos de engenharia. O primeiro, a obra não é um estádio demolido para se levantar um estádio novo. 1/3 ou 2/3 do estádio do Vasco já existem como fundação. O que vai ser feito é uma remodelagem e o fechamento. Então, não há uma necessidade de se fazer um estádio inteiro. 2/3 talvez seja muito, mas 1/3, a fachada, vai ser toda ela mantida. Então, isso já agiliza muito a obra e não há necessidade de um gasto além daquele que o Vasco da Gama tem. Só que um outro aspecto também pesa muito. Mais de 70% do estádio vai ser de arquibancadas, pessoas em pé. Não há necessidade de bancos, cadeiras e tudo isso onera demais. Então, por ser um estádio muito popular, não há um dispêndio grande de dinheiro para se fazer ali, sabe, as perfumarias tradicionais. A gente vê aí modelos de estádio como o do Galo, como o projeto aí do estádio dos caras, aquela coisa toda. São obras faraônicas. O estádio do Vasco não. É uma engenharia simples. E tem um outro detalhe que aí também é algo que a gente precisa enaltecer a gestão, viu? Como é que a gente faz isso? O Vasco conseguiu, através da aprovação do potencial construtivo, o aumento do valor do metro quadrado da sua obra. Então, o potencial construtivo do Vasco vale mais, está valendo mais, muito também por ingerência do prefeito Eduardo Paes, dos vereadores, o Pedro Duarte, um deles, enfim, mexeram muito aí o doce. Então, hoje, o potencial construtivo do Vasco está valendo mais do que muitos do mercado. Então, hoje a notícia é exatamente essa. Um investidor, um grande incorporador, pessoa física com uma empresa por trás, já assinou o memorando de intenções, 60 dias para ele desistir, essa foi a informação que eu recebi, estou respeitando aquilo que o presidente disse, de 90 a 30, enfim, mas prazos aí pouco importam, né? Já há um trâmite, mas exatamente para que a compra do terreno para fazer a obra que esse incorporador quer na Zona Oeste do Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, sendo feita, ele vai dar o ok e ele vai cumprir. Porque o que é o MOU por 60 dias?
Se daqui a 60 dias ele desistir, esse documento não vale nada, é apenas uma garantia. Ele não tem que fazer nenhum aporte. Mas se ele confirmar, e eu tô achando assim, de alguma maneira, muito, né? A gente tem muito encaixe. É bom lembrar que 21 de agosto é aniversário do Vasco. Quem sabe no dia 21 de agosto a gente não tem essa notícia como uma grande notícia para o torcedor do Vasco, para mim, uma das notícias mais importantes desses últimos muitos anos de tragédia do Vasco. A gente ter um estádio novo, que eu vou repetir aqui, catapultará o nosso clube. Vai trazer o nosso clube a um novo nível. Ter um estádio novo, um estádio para mais de 50 mil pessoas, a gente vai ter como arrecadar, vai ser nosso. A gente poderá fazer grandes eventos sem necessitar ficar mendigando o Maracanã para a rapaziada da Zona Sul. A gente vai ficar cuidando do nosso aqui, vamos ganhar o nosso dinheiro e isso vai ser muito importante. Acho que é uma grande notícia, é uma notícia bastante importante e parabéns, concretizado isso, a gestão do presidente Pedro Paulo, a gestão do Renato Brito, aqueles que de alguma forma estão mexendo esse doce aí. Eu acho que essa é uma notícia importantíssima. Alguém quer falar alguma coisa sobre isso, Jean ou Sérgio, para a gente encerrar o News? Eu quero. Amém. Amém. Precisamos de uma notícia boa, né, cara? A gente tá precisando de uma notícia boa.